O assunto mais quente do dia, aqui em Brasília, na República, é Daniel Vorcaro. Segue sendo, viu? E quanto mais Daniel Vorcaro, ex-dono do liquidado Banco Master, demora para contar tudo o que sabe em uma proposta de delação premiada, mais longe de fechar propriamente um acordo ele fica. Eu conversei com um investigador que apura a fraude do Banco Master e ele me disse que mais uma proposta de delação premiada, se de fato for apresentada, é muito improvável que vingue, ou seja, que esse acordo seja fechado. E por quê? Porque na avaliação da Polícia Federal, as delações que ele apresenta deixam as propostas, deixam uma impressão de que ele quer proteger amigos e mais, principalmente, proteger patrimônio. Falei com outra fonte também ligada às investigações da PF, que ponderou o seguinte: olha, a lei faculta ao investigado colaborar, sem estipular prazo, em quanto tempo, a qualquer momento no curso do processo, ele pode ali querer colaborar. A quantidade de propostas de delação são infindáveis, quantas ele quiser. É o famoso, me ponderaram, é o famoso direito de pedir. E a administração tem o dever de responder se aceita ou não. Agora, o que os investigadores me disseram é o seguinte: olha, pode vir a terceira, a quarta, claro, nós vamos estar abertos para avaliar, mas está ficando cada vez mais difícil. Já já os nossos analistas vão trazer apurações também sobre a delação do ex-presidente do Banco de Brasília, do BRB, enfim, uma eventual terceira proposta de Daniel Vorcaro, mas o fato é, quanto mais ele demora, aumenta um pouco a má vontade da Polícia Federal, isso é inegável. Não me disseram, mas deu para perceber. Mas o fato é, se ele chegar com uma delação bombástica, contando tudo o que sabe, disposto a devolver todo o dinheiro que roubou, claro, a PF vai querer fechar. Agora, as investigações estão bastante adiantadas da Polícia Federal, tem muita prova material, então eles acham que é muito improvável que, sabe, correções de redação, acrescentar um ponto aqui, outro ponto ali, não será, Yuri Pita, suficiente para fechar um acordo de delação premiada. Yuri. É isso, quanto mais demora esse acordo, menor vai sendo a credibilidade para que se tenha confiança nas informações que o ex-banqueiro pode prestar. E apesar da Polícia Federal ver como improvável a negociação de uma nova delação com o Vorcaro, o ex-banqueiro está preparando essa terceira proposta. Larissa Rodrigues tem a apuração sobre esse caso e se junta a nós aqui na tela. Larissa, muito boa tarde, bem-vinda ao 360. Tudo bem, Yuri, Débora? Boa tarde para vocês, para quem acompanha a gente. Claro, há todo um temor, eu acho que essa é a melhor palavra, cercando o Vorcaro de voltar para Papuda, A gente sabe que naquele período que ele esteve lá, ele teria tido ali alguns problemas psicológicos. E o que eu tenho escutado de pessoas ligadas a ele é que ele vai insistir e apresentar quantas propostas forem preciso até que ele consiga algum avanço. Há um questionamento do lado da PF, como a Débora trouxe para a gente, se de fato ele vai resolver entregar aquilo que a PF acredita haver. Envolvimento de autoridades, provas de corrupção, esses detalhes que a própria investigação particular da PF vem avançando. Mas o que me pontuaram é que, numa tentativa de evitar que ele volte para Papuda, e até pode ser que ele volte se a gente tiver uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse curto prazo de tempo, mas enquanto isso acontece, está tendo um trabalho de levantar, de preparar, o verbo é esse, novidades para trazer numa terceira proposta de delação. A gente escuta do lado de Vorcaro que haveria, e aqui eu estou dando a fonte, uma má vontade da Polícia Federal de levar em consideração essa delação. E do lado da Polícia Federal, a gente vem escutando que a Polícia Federal só aceitaria uma delação se houvesse, de fato, provas muito contundentes. Enquanto isso, os dois lados vão agindo com as suas estratégias. Até essa tentativa da PF de retirar Vorcaro da sede, do espaço ali onde ele tem mais conforto dentro da corporação, é uma maneira de pressionar o ex-banqueiro para que entregue de fato aquilo que ele poderia saber. E do lado de Vorcaro, a estratégia é continuar apresentando delações até que haja algum tipo de resposta. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso também, porque é uma outra pressão acontecendo, que se trata ali do ex-presidente do BRB.
Ah, mas então a gente vai falar disso agora, Larissa Rodrigues. Fica com a gente, vamos chamar Pedro Venceslau. Pedro, vem para cá, muito boa tarde, bem-vindo ao 360. Larissa Rodrigues já deu a deixa, então vamos lá. A proposta de delação premiada do ex-presidente do BRB ganha força, né? A cada negativa da Polícia Federal e da PGR em relação às propostas de Daniel Vorcaro na avaliação de especialistas. Pedro, em que pé estão as negociações do Paulo Henrique Costa? E explica também para os nossos telespectadores por que ele acaba passando na frente nessa corrida para fechar um acordo. Porque a delação do Daniel Vorcaro seria uma delação sui generis, porque ele é supostamente o líder da organização criminosa. Geralmente a delação acontece no andar de baixo para chegar até o andar de cima. Nesse caso não existe o andar de cima, então ele faria uma delação, digamos, lateral. Iria apontar para autoridades do judiciário, autoridades do governo, do parlamento, enfim. Seria uma delação para mostrar o tamanho da teia e as pessoas que compõem supostamente essa teia e esse ecossistema de atuação do Banco Master e do Daniel Vorcaro. Então, portanto, se ele próprio fazendo uma delação, isso tornaria esvaziaria as delações de outros personagens que estariam abaixo dele, dentro desse organograma da atuação do Banco Master, que inclui, inclusive, o BRB. Sem a delação do Daniel Vorcaro, segundo os especialistas, volta-se a ter um tipo de delação mais clássica, que é aquela delação onde quem está abaixo do líder da organização criminosa pode apresentar provas, evidências ou provas inéditas que ajudariam a corroborar aquilo que pode chegar até ou a complementar as denúncias contra o próprio Daniel Vorcaro. Então, essa questão da terceira tentativa de delação do Daniel Vorcaro, claro, vai esvaziando cada vez mais a possibilidade de que isso aconteça, mas ela está em aberto. Esses especialistas lembram que já existiram outros casos de delações que demoraram até anos para serem concretizadas e consolidadas. Teve, por exemplo, o caso do Léo Pinheiro, no âmbito ali da Lava Jato. Foram 3 anos de negociação e de idas e vindas até que ele consolidou a delação dele. Teve o caso também do Marcelo Odebrecht, que depois de algumas negativas continuou negociando, buscando apresentar novas provas, incluir novas evidências para corroborar aquilo que ele vinha dizendo antes ou para avançar em cima, além daquilo que a investigação já tinha concedido. E aí outra questão agora também que os advogados colocam em evidência é que mesmo depois dessa segunda rejeição da delação, a possibilidade de uma terceira agora ainda existe, segundo trouxe a Larissa, mas os advogados devem pedir também a revisão da cautelar, porque ele está em prisão preventiva. Então eles vão fazer uma nova tentativa, com ou sem delação, de que Daniel Vorcaro continue respondendo o processo com tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. E já tem atualização com Larissa Rodrigues, a Polícia Federal manifestou de fato interesse na delação de Paulo Henrique Costa. O que você nos conta, Larissa? Yuri, essa apuração minha e do Matheus Teixeira, a gente passou amanhã hoje atrás, tanto de fontes ali da Polícia Federal, de pessoas ligadas ao Paulo Henrique, ex-presidente do BRB, e também à Procuradoria-Geral da República. O que a gente tem de novidade é importante destacar aqui. Trouxemos no 360 que já há mais de um mês está ali na papudinha o ex-presidente do BRB, isso teria sido uma sinalização de que poderia acontecer uma delação premiada, mas desde então a PF não teria mais dado nenhuma outra sinalização. A informação que a gente trouxe era de que a defesa do Paulo Henrique tinha enviado um ofício para a Polícia Federal há alguns dias atrás solicitando uma resposta. E aí, vocês têm interesse ou não nessa delação? Inclusive, esse envio estava também já há alguns dias na PF sem resposta. O que eu e o Matheus conseguimos descobrir hoje com fontes da Polícia Federal e da PGR, que veio, depois da negativa, dessa segunda negativa da delação do Vorcaro, uma resposta da Polícia Federal a esse ofício enviado pela defesa do Paulo Henrique. E há uma sinalização de que sim, que eles têm interesse em continuar com o processo de delação. Do lado ali de pessoas, eu conversei com alguns parentes, com alguns familiares do Paulo Henrique, há um otimismo muito grande disso. Claro que seria um primeiro passo. Ainda não foi assinado o termo de delação, de colaboração, que é um documento oficial fechando qualquer possibilidade de acordo. Mas como durante mais de um mês houve um silêncio, essa sinalização
sinalização positiva da Polícia Federal tem sido muito comemorada com as pessoas que eu conversei ali ligadas ao Paulo Henrique. Conseguimos confirmar essa informação também da Polícia Federal, que a Polícia Federal enviou essa resposta para a defesa do Paulo Henrique de que sim, vamos continuar as conversas. O Matheus conversou com algumas fontes da Procuradoria-Geral da República. Na Procuradoria-Geral da República também houve conversa sobre essa delação, o que não havia acontecido desde a transferência do Paulo Henrique para Papudinha. Mas na PGR já foi um tom de parece que ele não tem muita coisa para entregar, não. Então, o que é importante a gente destacar isso? Claro, é um passo, é um movimento de delação do Paulo Henrique, é um movimento positivo ali vindo da Polícia Federal, mas é ainda um primeiro passo de um longo caminho. E outro detalhe importante, a leitura do pessoal ligado ao Vorcaro é de que isso é mais uma forma de tentar pressionar o Vorcaro na apresentação dessa terceira delação. Olha, se você não vai fechar a delação, a gente vai fechar com o Paulo Henrique. Dentro da Polícia Federal, para encerrar, é importante a gente destacar, o entendimento é de que sim, há coisas importantes que podem vir do ex-presidente do BRB, principalmente relacionados à autoridades do Distrito Federal e a Ciro Nogueira. A gente trouxe há mais ou menos 2 meses aqui no 360 de que Ciro Nogueira teria uma relação com Paulo Henrique, o que foi negado à época pelo advogado dele. Mas aqui no Distrito Federal a gente escuta isso, de que ele teria um conhecimento ali do Paulo Henrique, teria ajudado a nomeação dele do Banco de Brasília, então que poderia também nessa delação do ex-presidente do BRB surgir o nome do senador, mas que o comandante da organização criminosa que a PF acredita ter, né, se organizado, digamos assim, era o Vorcaro. Então, o peso da delação do Vorcaro é muito maior do que o peso de uma delação do ex-presidente do BRB. Então, há ali algumas dúvidas do que, de fato, há uma vontade da Polícia Federal de seguir com a delação do ex-presidente do BRB ou seria apenas mais uma forma de pressão em cima de Vorcaro. De tudo isso, dá para a gente tirar. Houve um passo e esse passo da PF foi depois da negativa da delação do ex-presidente do BRB. Pensando nisso como um jogo, como uma corrida, você fala, olha, né, você é ponderada, e aí você pondera, não, é um passo, isso não significa, fechou a delação, não, é um passo. Mas é interessante, porque enquanto Paulo Henrique Costa, ele avança um passo nessa corrida, Vorcaro... ele regride 2. Né? Ele regride 2 passos. Então, é interessante e muito interessante também essa sua análise de se de fato há um interesse mesmo genuíno de seguir até o fim com essa delação, até a homologação, ou se é só para pressionar também, uma forma de pressionar Daniel Vorcaro a abrir a boca e o bolso e contar e devolver tudo que sabe, tudo que roubou.